A vida deve ter gosto de felicidade. Você já sentiu esse gosto? Ou ainda não sabe o que há de melhor na vida? Bom, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast da disciplina de Psicologia Positiva da professora Ilana Moreira. Bom, o nosso grupo é composto por mim, Catrina de Lima e Fátima. E hoje a gente vai falar sobre a aproximação das habilidades, né, Fátima, para a vida com a psicologia positiva. Nós ficamos com o capítulo 27. Bom, vamos começar falando aqui um pouquinho, né, que o criador da psicologia positiva, ele foi o psicólogo estadunidense Martin Seligman, e foi ele que começou, né, todo esse movimento, porque segundo ele, né, a psicologia, ela negligenciava estudos sobre os aspectos positivos, né, da natureza humana, né. Então, a psicologia positiva, ela pode ajudar as pessoas, né, a construírem uma realidade boa para si mesmas, mudar perspectivas de pensamento e comportamento, viverem de forma mais plena e realizada, a desenvolverem suas potencialidades individuais, institucionais e comunitárias, a cultivarem a felicidade, virtudes e a ter uma vida mais saudável, né? Bom, puxando um pouquinho esse gancho, eu vou falar um pouquinho sobre essas habilidades, né? Para a vida, que de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, são 10. Né, que é o autoconhecimento, relacionamento interpessoal, a empatia, lidar com os sentimentos e emoções, lidar com o estresse, a comunicação eficaz, o pensamento crítico, pensamento criativo, tomada de decisão, né, e resolução de problemas. E aí eu queria fazer uma conexão, né, com um filme que eu achei bem interessante, né, que a gente achou bem interessante de trazer para esse trabalho, que é o filme Minha Vida em Marte, né, que ele é um filme brasileiro. Um dos atores, inclusive, é o incrível Paulo Gustavo, né, que ele vai contar, basicamente, né, a história da Fernanda, que é uma mulher casada, né, que enfrenta desafios em seu casamento, incluindo a busca por uma vida mais feliz e autêntica. Então, essa protagonista, né, ela questiona a sua relação, a rotina e a busca por sentido, né, após anos de casamento, né. Então, nesse filme, a gente observa muitos aspectos, né, como, por exemplo, o autoconhecimento, né, da protagonista, como ela lida com esses sentimentos dela, as tomadas de decisão que ela faz de se separar, né. Então, durante o filme, ela chora com o Aníbal, né, que é o melhor amigo dela, dizendo que será que o ex-marido dela não sente mais nada por ela, né, porque ela está ficando mais velha, né? E ao longo do filme ela vai, né, se autoconhecendo e fazendo outros relacionamentos interpessoais com as pessoas que ela vai conhecendo no decorrer do filme, né? Em suma, né, Minha Vida em Marte não é só uma história, né, de separação e crise conjugal, mas uma reflexão sobre a vida em sociedade, sobre o papel das mulheres e sobre a busca pela felicidade, pelo autoconhecimento, né? E por fim, né, falando sobre essas relações interpessoais, né, que é criado no filme, né, eu queria trazer uma cena que eu acho ela muito bonita, né. A Fernanda, né, a protagonista, ela vai falar, né, numa cena que ela tá com o Aníbal, né, ela fala: com o tempo, a gente vai entendendo o verdadeiro significado de um amigo. Eu nunca valorizei tanto esses bons momentos ao lado desse meu grande amigo. E aí o Aníbal fala, né, Fernanda, eu admiro muito você. Você se diverte com a vida, você não teve medo de se separar, não teve medo de sofrer, não teve medo de nada. Eu sou muito mais feliz com você, sabia? Hoje, o meu desejo é nunca ficar sem você. A gente sonha junto, a gente pira junto. Eu amo trabalhar com você, eu amo conversar com você, eu amo viajar com você, né? E aí a Mônica, ela fala, né, que traz uma reflexão pra gente, né? O que existe de mais forte entre dois amigos? É a cumplicidade? É o respeito? É a admiração? Eu acho que é o amor mesmo, né? E aí agora eu passo a bola para a Fátima dar continuidade. Então, como a Catrina já falou, né, sobre o Martin Seligman, e ele é considerado hoje o pai da psicologia, né, da psicologia positiva.
A psicologia positiva, ela não é algo totalmente diferente da psicologia tradicional. Mas ela vem colocar os aspectos positivos do ser humano. Né? Hoje a gente olha, a gente pensa muito na psicologia como aquele trata o depressivo, né? Trata a ansiedade, trata alguém que está passando por alguma crise. Porém, a psicologia positiva, ela veio para ele dizer, olha, eu vou ver o teu aspecto positivo. Vamos focar na alegria, no entusiasmo. Vamos focar naquilo que você tem de melhor. E ele veio para focar justamente nesse aspecto do ser humano. Onde muitas das vezes a gente acha que é algo... Nossa, é algo tão pequeno, né? Só que ele olha e diz, olha, isso daí faz uma grande diferença. Porque quando a gente vai olhar que a gente pratica o bem-estar, a gente começa a conviver com a nossa família bem, a gente começa a ter o nosso relacionamento interpessoais tranquilo, a gente pode ver como a nossa vida ela muda. E foi isso que ele quis dizer. E aí tem também um programa, que é o programa para adolescentes e crianças, que ele é um programa de promoção de habilidades para a vida, que ele acontece lá em São Paulo, no interior. E esse programa, ele é baseado na TCC, porque ele vai olhar as habilidades justamente para as crianças e para os adolescentes nas escolas. E isso tem causado um impacto muito grande. Por quê? Porque Seligman, ele até fala que a psicologia positiva, o bem-estar, devia ser falado em todas as escolas, em todos os ambientes. Porque ele fala que o bem-estar, ele é um antídoto para a depressão. Se você está depressivo, vamos começar a praticar o bem-estar, a ver o lado positivo da nossa vida. Porque quando ele vem falar, ele não diz, olha, vamos praticar o lado positivo, e não significa que não vai ter mais nada de ruim. Ai, mas é porque tu não sabe da minha vida, né? Tu não vê tudo que eu passo. Só que ele vem justamente falar que mesmo em situações difíceis, a gente vai ver o lado bom das coisas. E aí ele viu que nessas crianças e adolescentes isso tem feito uma grande diferença. Tem diminuído o estado de depressão, de ansiedade, e tem sido um sucesso, né? E aí tem também 6 domínios baseados na psicologia positiva. Que esses 6 domínios, eles são, né, as emoções positivas. As emoções positivas, elas vêm falar sobre a gente saber distinguir as nossas emoções. Da gente saber administrar as nossas emoções. Aí só as emoções positivas? Não. Todas as emoções. Quando a gente vier aquela emoção, a gente está passando por algo difícil, por algum momento que, meu Deus, eu acho que eu vou entrar em depressão. Seligman, ele olha e diz, não, a gente vai administrar essas emoções. A gente vai olhar para a emoção ruim, né, para a emoção difícil, e a gente vai saber administrar. E mesmo a gente passando por algum momento difícil, a gente vai saber olhar o lado bom. A gente vai conseguir ter uma emoção boa, né? E ele fala também sobre o engajamento positivo. Sobre a gente estar engajado em algo que a gente quer, a gente estar engajado em um sonho, em um projeto, a gente fazer aquilo com vontade, né? Não, quem está depressivo, ele não tem esse ânimo, né? Ele faz alguma coisa e ele já... Ai, não estou com vontade... Não quero fazer isso, não tem vou. prazer nenhum, né, em fazer aquilo, né? Não tem nenhum prazer. Sim. Só que ele fala que a gente tem que ter esse engajamento positivo, ter a vontade de fazer aquilo que a gente quer, ter o ânimo da gente correr atrás dos nossos projetos. Porque ele também fala da realização positiva, da gente realizar o que a gente quer. A psicologia positiva, ela não vem somente para sonhar. Sonhar, muita gente sonha, né? Quem está ouvindo sonha, quem está ouvindo já teve algum sonho, já desistiu, já a emoção ruim já bateu, já disse eu não quero mais. Todo mundo sonha ou algum dia já sonhou. Só que ele vem falar que a gente tem que realizar. Os nossos sonhos, eles não é para ficar só no papel anotado e depois ir para o lixo. Ele fala que a gente tem que sonhar, realizar. Né? Será que hoje a gente tem o desejo e a gente é capaz de realizar?
E com isso, a gente encerra o nosso PsicoCast. Tchau e até a próxima.